Vamos falar agora sobre a divisão do esqueleto. O esqueleto ele pode ser dividido em duas porções principais. O chamado esqueleto axial. A palavra axial vem de eixo, tá? Então sempre lembre, o esqueleto axial, ele fica próximo, são os ossos que estão próximos ao plano mediano, formando o eixo do corpo. Os ossos que vão compor esse esqueleto axial são os ossos da cabeça, do pescoço e do tronco, incluindo aí tórax e abdômen. E a outra porção, que não é o esqueleto axial, é o esqueleto apendicular. Ele é formado pelos membros superiores, membros inferiores e pelas chamadas cinturas. Existem duas cinturas, a cintura escapular e a cintura pélvica. Para que servem a cintura escapular e a pélvica? São os ossos que vão fazer a conexão dos membros com o esqueleto axial, tá? A gente vai entender isso aqui bem direitinho nas figuras que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui a gente tem uma imagem, tá, do livro de Anatomia Orientada para a Clínica, de Moore e Daly, onde a gente tem, nessa coloração um pouco mais escura, os ossos que compõem o esqueleto axial, tá? E nessa coloração mais clara, mais amarelada, a gente está vendo aqui os ossos que estão compondo o esqueleto apendicular. Então, primeiramente, vamos só dar uma olhada na localização, né? Lembrando que o esqueleto axial são ossos que estão mais próximos do plano mediano, a região mediana do corpo, né? Incluindo aqui, ó, ossos da cabeça, toda a coluna vertebral e toda a caixa torácica. Tem também um ossinho que fica na região anterior do pescoço, chamado osso hioide, tá? Ele fica logo abaixo aqui da mandíbula. O osso hioide, ele também faz parte do esqueleto axial. E conectado ao esqueleto axial, a gente vai ter o esqueleto apendicular. Tá? O esqueleto apendicular formado pelas cinturas escapulares, aqui, pela cintura pélvica, que é o nosso osso do quadril, e pelos membros. Aqui a gente tem os ossos do membro superior, daqui a pouco eu vou falar os nomes de um por um, e os ossos do membro inferior. Então, aí compondo o que a gente chama de esqueleto apendicular. Então, aqui nós temos mais uma ilustração mostrando pra gente a diferença entre o esqueleto axial e o apendicular. Então, nessa imagem aqui, mostra os ossos formando o esqueleto axial e do lado de cá, o esqueleto apendicular. Então, mais uma vez, osso da cabeça, crânio, ossos da coluna vertebral, osso externo, que é esse osso da região anterior do tórax, e as costelas, além do ossinho hioide, que aqui não está aparecendo. Ossos do esqueleto axial. Do lado de cá, os ossos do esqueleto apendicular. Aqui a gente tem a clavícula e a escápula, formando o que a gente chama, aqui tá nessa figura chamando de cinta, pode ser cinta, cintura, cíngulo escapular, tudo significando esses ossos que vão conectar o membro com o esqueleto axial, tá? Aqui a gente tem os ossos do membro superior e os ossos do membro inferior. Aqui mostrando a nossa cintura pélvica, que é formada pelo osso do quadril. Então, especificando um pouquinho mais quais são os ossos que compõem o esqueleto axial. A gente viu que o osso da cabeça, o crânio, compõe o esqueleto axial e ele é formado por 22 ossos, sendo que desses 22, 14 formam o que a gente chama de esqueleto facial, ou também pode ser chamado de esqueleto visceral, e 8 ossos fazem parte do esqueleto neural, que é a região mais posterior do crânio. A gente vai ter uma aula onde a gente vai estudar com detalhes aqui todos os ossos do crânio. Os ossos da coluna vertebral, nossa coluna vertebral ela é formada por um total de 33 vértebras alinhadas umas em cima das outras. Essas 33 vértebras são distribuídas em 5 regiões, 7 vértebras formando a região cervical, então 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares. O osso sacro ele é um osso único, onde ocorreu a fusão de 5 vértebras sacrais, e lá embaixo na pontinha a gente vai ter o cóccix. O cóccix representa a união de 4 pequenas vértebras coxígeas. Então, se a gente somar aqui, nós vamos chegar nas 33 vértebras que formam a coluna vertebral. A caixa torácica, formada por 12 pares de costelas,
desses 12 pares de costelas, 7 pares de costelas verdadeiras, 3 pares de costelas falsas e 2 pares de costelas flutuantes. Qual vai ser a diferença entre uma costela verdadeira, uma falsa e uma flutuante? A gente vai ver isso melhor no laboratório, tá? Isso diz respeito à sua articulação com o osso externo, tá? O osso externo, eu até esqueci de colocar ele aqui, ele faz parte também da caixa torácica, né? Esse osso externo, as costelas verdadeiras, elas se prendem diretamente no osso externo através das suas cartilagens costais. As falsas, elas vão se prender indiretamente, que as cartilagens dessas vão se prender nas cartilagens das verdadeiras, e as verdadeiras vão se prender lá no osso externo. E as costelas flutuantes, elas não têm conexão com o osso externo. Elas vão ter somente a fixação posterior delas. Todas as costelas, elas estão fixas na região da coluna vertebral, conhecida como região torácica. Observe que a gente tem 12 vértebras torácicas para 12 pares de costelas, né? E por último, ainda compondo o esqueleto axial, a gente tem o osso hioide, aquele osso que a gente comentou que fica na região anterior do pescoço, logo abaixo da mandíbula. E agora vamos estudar os ossos que compõem o esqueleto apendicular. A cintura escapular, que faz a conexão do membro superior com o esqueleto axial, é formada por 2 ossos, clavícula e escápula. E a cintura pélvica, que conecta o membro inferior ao esqueleto axial, é formado pelo osso do quadril. O osso do quadril, por sua vez, ele é formado pela união de 3 ossos. Ilho, que fica na região superior do osso do quadril, isquio, que tem uma posição inferior, e pubis, que é anterior em relação a esse osso. Tá? Então, nós vamos ter ilho, isquio e pubis, que são os 3 ossos que compõem o osso do quadril. Formando o membro superior, nós vamos ter o osso do braço, que é chamado de húmero, 2 ossos que formam o antebraço, rádio e ulna, e aqui, formando o esqueleto da mão, nós vamos ter ossos do carpo, ossos do metacarpo e as falanges. Isso aqui a gente vai estudar com detalhes também no laboratório, o nome de cada estrutura e a diferença entre eles. No membro inferior, nós vamos ter o fêmur, que é o osso da coxa, a patela, que é o osso que fica na região anterior do joelho, tíbia e fíbula, formando os 2 ossos que formam a perna, e os ossos do pé, que são divididos em 3 regiões, ossos do tarso, ossos do metatarso e as falanges. Então, aqui mais uma vez, vamos lá. Formando cintura escapular, eu vou ter clavícula e escápula. Ossos do membro superior, húmero, que é o osso do braço. No antebraço, eu tenho rádio e ulna, certo? Em relação ao plano mediano, o rádio tem uma posição lateral e a ulna tem uma posição medial. O esqueleto da mão, formado pelos ossos do carpo, ossos do metacarpo e as falanges. Aqui nós vamos observar a cintura pélvica. Na cintura pélvica, nós temos o osso do quadril, que é formado por 3 ossos. Ilho, aqui tem um erro nessa ilustração, não é íleo com E, é ilho com I, né? Esse I no lugar desse E. Então, eu tenho ilho superiormente, isquio inferiormente e pubis anteriormente. Ilho, isquio e pubis formam o osso do quadril, que por si é a união do osso do quadril de um lado com o osso do quadril de outro lado forma a nossa pelve, né? Então, formando aí a cintura pélvica. O osso da coxa, que é o fêmur, na região anterior do joelho, a patela. Na perna, 2 ossos. Medialmente, eu tenho tíbia e lateralmente, eu tenho a fíbula. No pé, nós vamos ter as 3 regiões, ossos do tarso, ossos do metatarso e as falanges.